Se há uma árvore no seu quintal e você acha que tem o direito de fazer o que quiser com ela, saiba que está enganado. Dependendo do tipo de corte e até mesmo se for necessário arrancá-la, provavelmente o proprietário do terreno vai precisar de uma autorização da prefeitura. As árvores contribuem especialmente para a manutenção do clima. Diminuem os ruídos, produzem sombras, alimentos, dão abrigo aos animais, entre muitos outros benefícios. Assim como qualquer ser vivo, elas nascem, crescem, morrem e também são protegidas por leis, mesmo após a morte. Esse tronco seco é de um jacarandá, também conhecido como craviúna, e já teve 7 metros de altura, ultrapassando o telhado da casa do professor Daniel. Depois de um aterramento no quintal, a planta simplesmente morreu. Mesmo depois de morta, foram necessárias medidas legais para que a árvore fosse cortada, evitando uma queda que colocasse em risco a construção e os moradores. Então eu procurei a prefeitura, falei assim, olha, a árvore tem mais de 5 metros de altura, mais ou menos uns 7 metros na época ela estava, e aí eles me orientaram que eu tinha que requerer uma vistoria do técnico da prefeitura, um engenheiro agrônomo, que ele ia atestar se a árvore estava morta ou não. O engenheiro esteve aqui no local e falou assim, não, realmente morreu, e eu estou aqui emitindo um laudo para a supressão da árvore. A situação vivida pelo Daniel com a morte do jacarandá serve de alerta. Ainda que plantadas em terrenos particulares, as árvores fazem parte do conjunto ambiental da cidade. Até para esclarecimento das pessoas, toda árvore que está na cidade, ela faz parte do patrimônio do município. Então, todo indivíduo arbóreo, ela é como se fosse, um bem da cidade. A poda e o corte de árvores em ambiente público exigem autorização e execução do município. A poda simples em propriedade particular não exige autorização. No entanto, se o proprietário for fazer um corte drástico ou a retirada da árvore, é necessário pedir liberação municipal. Em Belo Horizonte, a solicitação para corte em ambiente particular deve ser feita pessoalmente à prefeitura. Em área pública, basta fazer um pedido pelo telefone 156. Se descumprir as regras, o cidadão pode responder por crime contra o patrimônio público e contra o meio ambiente. Quando denunciado, o cidadão é apreendido pela Polícia de Meio Ambiente e depois deve se apresentar ao Juizado Especial Criminal, onde vai ser submetido a uma audiência para aplicação da medida cabível. Nessa audiência, o promotor vai analisar o processo, ver se realmente existem os requisitos, né, do tipo penal, que é do artigo 49 da Lei do Meio Ambiente, que é danificar uma árvore, cortar, maltratar alguma árvore. E se ele fizer jus, se a pessoa for primária de bons antecedentes, vai fazer uma proposta para ele de uma transação penal, de ou prestar um serviço à comunidade, ou às vezes frequentar algum grupo, alguma coisa até própria para a questão do meio ambiente mesmo, para reeducação ambiental, ou mesmo pagamento de algum valor para uma entidade, alguma coisa assim. O cidadão deve ficar atento ao porte e à espécie da planta. Se for uma madeira de lei, por exemplo, a situação é ainda mais complexa. Mas em relação a qualquer espécie, se houver desobediência da lei, além de cumprir a medida penal, a pessoa responde administrativamente, sendo obrigada a fazer também uma compensação de plantio. A gente faz uma análise do porte e do tamanho da árvore que foi suprimida e determina o plantio de tantas árvores de acordo com as deliberações. Existe uma deliberação normativa do COMAN que determina isso. Daniel não respondeu na esfera administrativa e nem na penal, já que a medida foi exigida por uma condição natural da planta. Mesmo assim, depois da execução do corte feito por uma pessoa contratada pelo professor, ele teve de cumprir algumas recomendações legais exigidas pelo município. Você recebe o laudo com autorização para corte e nele consta toda a legislação com relação a essa madeira. Então aí eu vim saber que essa madeira não poderia ser nem queimada, nem vendida, nem comercializada,
que essa madeira poderia ser para o meu próprio uso, mas que eu não poderia fazer nada disso. Poderia beneficiar ela, poderia fazer banquinho, mas eu não poderia estar comercializando essa madeira, nem queimando ela. Eu não poderia colocá-la do lado de fora para alguém carregar como lenha. Hoje, ainda que morto, o jacarandá dá vida ao pomar da casa. Representa conforto para o descanso do Daniel e mantém vivas as orquídeas do quintal.